Você deu play aí, a gente começa a conversar aqui. Essa é mais uma edição do Mais Que Medalha e Banana, a resenha depois do corre. Hoje a gente recebe aqui Rafael Homem de Carvalho, psicólogo, consultor empresarial e professor também em programas de educação executiva. Rafael, obrigado pelo teu tempo de vir bater um papo com a gente aqui, que eu acho que a nossa quilometragem, a nossa minutagem hoje aqui não vai só ser sobre corrida, mas também corrida física, né? Mas sim a corrida mental. E estou também aqui do meu lado, parceiro de sempre, Marcelo Campos. Salve, galera. Vai ser um baita papo. O Rafael é um cara que vai trazer bastante assuntos. Será que esse pau vai ser um sub-3 hoje aqui? Pedro, segura aí, Pedro. Vai. Mas vamos lá. Marcelo, por favor, faça as honras aqui. Não, legal, porque assim, o Rafa, eu conheço o Rafa, acho que desde que eu tenho uns 12 anos, 10 anos menos, até, sei lá, não me lembro. Ele foi meu colega de escola no João 23, onde meu pai dava aula, eu estudei lá. E a vida as redes sociais fez com que a gente se reencontrasse. Entrevistei o Rafa muitas vezes num outro projeto que eu tinha lá no Inspiração 50 Mais. E, cara, ele tem histórias incríveis, fez 2 maratonas e ele vai contar pro resto a terceira maratona dele, como é que foi também. E é um prazer ter aqui, cara. Valeu, Rafa, obrigado pelo convite aí. Bom, eu tenho que agradecer muito a vocês, te agradecer, Marcelo, também por estarmos juntos aí, né? Essa nossa reconexão e poder contar e compartilhar, e a intenção, pelo menos da minha parte, é poder, esse nosso papo aqui, que ele também sirva de estímulo, não só para quem já está nessa vibe da corrida, né? Porque a corrida, eu considero que é eu não sei se é mas é uma das modalidades mais democráticas que existem, né? Porque ela permite, ela abrange e envolve diferentes estilos, ritmos, objetivos, finalidades, né? Então, eu hoje já não me considero tão envolvido como eu já fui com a corrida, mas a corrida ela tem um lugar muito especial dentro de mim e espero poder aí contribuir de alguma maneira com essa galera que nos assiste, que está aí em busca de melhorar o seu desenvolvimento pessoal, familiar, das relações, muito através também do esporte e especificamente da corrida. Vamos começar pelo início, falando da tua relação com a corrida. Sim. Tá? Onde é que, na tua linha de tempo de vida, onde é que ela te fisgou? Onde é que ela entrou e fez tu correr 2 maratonas? Então vamos lá. Então nós vamos ter que voltar bem lá para trás. Bora? Né? Era meio dos anos 90. Eu, na época, jogava pádel e estava com um condicionamento ruim. Né? Tava um pouquinho de sobrepeso e não estava conseguindo jogar direito mais. Né? Tava com pouca resistência. Sabe? E aí eu conheci na época, isso acho que estou falando em 96, se não me engano. Eu conheci na época, eu nunca tinha ouvido falar, e eu conheci um personal trainer chamado Luiz Fernando Avellini. Eu fui jogar um torneio de pádel e o Avellini estava lá com uma estação, fazendo alguns exercícios, alongamentos e tal, e eu gostei muito do estilo dele. E eu fui conversar com ele. E eu me lembro a primeira conversa, e ele, de vez em quando a gente se encontra, ele lembra disso. E eu cheguei e falei para ele assim, Avellini, é o seguinte, eu preciso emagrecer, eu preciso melhorar o meu condicionamento, mas eu não gosto de correr. E aí ele olhou e disse, nossa, como é que nós vamos fazer? Mas, cara, esse cara, ele foi muito importante, assim, para mim, porque nós estabelecemos uma relação muito boa, né? Muita afinidade, muita parceria, assim, e ele me ensinou a correr, né? Eu digo assim, todo mundo, eu já falei isso, algumas pessoas já me contestaram, assim, quando eu digo, todo mundo sabe correr, né? Aí tem gente que já me diz, não, mas eu não sei correr. Não, talvez tu ache que tu não saiba, mas todo mundo sabe correr, de alguma forma, né? E aí, então, o Avellini me ensinou a correr, né? E aí, nessa época, eu comecei a treinar com ele, e aí, realmente, foi meu primeiro movimento, assim, né? De conexão com a corrida e de mudança.
Aí de lá para cá, eu segui, né, nessa levada. Aí teve uma época que eu fui treinar lá até na escolinha de atletismo da Sojipa, lá com o Léo Ribas, que depois eu fui reencontrá-lo no grupo que ele é o administrador da Percorrer, né, que depois tem a história dessa medalha aqui, que tem a ver com esse grupo, com a minha história, minha passagem lá na Percorrer, né, que foi uma passagem muito importante. Então, e desde então eu segui, né, sempre fazendo alguma outra atividade, né, alguma outra modalidade, mas a corrida ela permaneceu. E aí então a gente aí faz um corte e aí vem para 2005, a partir de 2005 eu tenho uma mudança profissional importante. Eu entro para um escritório quando eu inicio a minha atividade de consultoria, e aí eu começo a ter um ritmo de trabalho e de viagens muito intenso, né? E isso impactou eu entrei num nível de sedentarismo, assim, né, por conta disso, e eu não estava conseguindo conciliar e organizar. Então, por que eu faço questão de contar isso? Porque isso não foi uma exclusividade comigo. Hoje eu trabalho com muitos empresários, eu acompanho empresários há 20 anos, e é uma galera expressiva com essa dificuldade de conseguir conciliar e organizar. Até tem um termo que se usa, é um termo equivocado, né? Não existe vida pessoal e vida profissional, vida é uma só, né? Dentro da tua vida tu tem o profissional, tu tem o pessoal, tu tem o familiar, tu tem as relações amorosas, né? Então a vida é uma só. Então conciliar profissional com pessoal em determinado momento e dependendo da rotina começa de fato a se tornar difícil, que foi o que aconteceu comigo, né? Embora eu não fosse um executivo, né? Mas como consultor, aí viajando o Brasil inteiro, assim, e aí, cara, hoje quando fala do número é meio impactante, mas tu vai perdendo um pouco a mão e tu vai engordando ali 800 gramas, 1 quilo por mês, não é difícil, né? Não. E reduzindo a atividade física, porque daí pega voo de madrugada, daí chega, tá cansado, dorme tarde, e aí começa a ficar quebrado. Cara, e aí num período ali de, sei lá, 2009 a 2011, eu engordei 42 quilos. Um pouco menos, né? Eu engordei uns 35 quilos, né, nesse período. E aí chegou um momento que assim... Chegou a pesar quanto, Rafa? Eu pesei 110. 110. Hoje eu peso 74. Tá, 74. Quem não está nos vendo em vídeo, só para saber, Rafael, qual a tua altura? 1,80. 1,80 para 110 quilos. Tá. E aí, então, eu olhei, os guris eram pequenos, ainda tinha só os dois, o Marquinhos, tinha o Davi e o Marcelo, eram pequenos, o Marquinhos veio depois. Mas na época tinha o Davi e o Marcelo. Cara, aí a gente na praia, eu olhei pra eles, me olhei assim, cara, não dá, cara. Desse jeito não é vida curta. E aí então aí é um pouco do meu jeito assim, né? Tipo, eu apertei o botão assim. A partir de agora, ligou a chave. Liguei a chave. E tu tem essa facilidade? Liguei a chave. E aí eu liguei a chave e aí eu primeiro tomei 2 medidas. A partir de hoje, eu não tomo mais bebida alcoólica e não como mais doce e só vou tomar água, nem suco eu vou tomar. Refrigerante tomava, assim. Então, eu só vou tomar água, não como mais doce e não como mais açúcar. E eu fiz isso por 2 anos. Eu não ingeri nenhuma bebida alcoólica, não comi doce e só tomei água por 2 anos. Enfim, em relação a isso, tá? Sim. E aí, então, comecei a caminhar e correr um pouquinho. Muito bem. E aí, claro, comecei a reduzir as quantidades. Aí eu entrei no modo mudança total, assim, né? Mudança total. E aí, claro, aí eu comecei a sentir o efeito disso aí. Aí, durante 1 ano, eu consegui emagrecer uns 20 quilos, né? Nesse período. Só que aí chegou um momento, aí eu já estava correndo mais, né? Eu já tinha pedido para um professor vir passar uma planilha, né? Para começar, para não fazer
assim, Da cabeça, eu acho da cai ela. cabeça, né? Só que aí eu emagreci esses 20 quilos, só que aí eu tava comendo quase nada, correndo e não emagrecia mais nenhuma grama. Aí eu leio mas já tava correndo, já tava participando dessas provas de rua, 5 quilômetros, 10 quilômetros, já tava indo nessas aí. Aí eu vejo uma matéria na revista Contra-Relógio, e aí era uma entrevista com uma nutricionista aqui de Porto Alegre, a Denise. E aí eu li a entrevista assim, pô, essa mulher vai me ajudar. Daí marquei com ela. E a Denise me ajudou muito, né? Denise Intrudo. A Denise me ajudou muito. Porque a Denise, eu cheguei lá, a Denise, sim. Aí é só o especialista, né? Ela assim, se tu precisa diminuir massa gorda e aumentar magro, tu precisa comer mais. Não, tu não tá comendo nada. Precisa encher o tanque Tu pra... tu precisa comer mais. Uhum. E aí ela me ajudou muito, né? Nessa época. E aí então eu treinando, aí nós já estamos ali 2013, aí sim, aí eu fui a 70 quilos, né? Então, e aí tava voando assim, né? Aí nessa época eu fui treinar na Percorrer, né? E assim, e aí tem um aspecto, não, antes da Percorrer, eu fui para um outro grupo, né? Que era com um professor, e eu conheci 3 caras, somos amigos até hoje, né? O Ayrton, o Jefferson e o Gerson. E eu falo para eles até hoje, assim, eles são muito responsáveis por uma vibe que eles me colocaram, uma vibe um pouco mais competitiva, né? Que aí comecei a participar de algumas provas, a gente participava dupla ou por equipe, numa vibe mais competitiva, né? E aí com eles, junto com esse professor da época, o Érico, nós ganhamos, ficamos em segundo lugar na época a Maratona de Porto Alegre tinha prova de revezamento. E a gente ficou em segundo lugar num quarteto misto, né? E esse quarteto misto, a mulher do quarteto foi a Geni Mascarello. Era maravilha. Graças a esse professor, o Érico Cunha, ele conseguiu convidar e convencer a Geni para correr com a gente no quarteto. Que honra, hein? Putz, honra. Esse troféu tá lá em casa bem guardado. Bom, então é assim. E aí eu entro numa outra. Aí eu já tô numa outra vibe, né? Numa outra vibe, aí uma vibe mais competitiva, né? Aí também fui aprendendo que não adiantava só sair para correr, né? A parte do reforço muscular fundamental. Aí eu conheci um outro cara que até hoje somos amigos, o Leandro Elias, que tem um estúdio funcional. E eu faço questão de dizer os nomes, sabe? Porque são pessoas que a gente precisa saber que essas pessoas existem, porque elas ajudam muita gente. E às vezes fica o trabalho não aparece tanto, né? E o Leandro me ajudou muito, me ajuda até hoje, né? Em trabalho de força e muito voltado para a corrida. E aí, então, aí eu já tô numa outra vibe, né? E aí vem a história dessa medalha aqui, né? Que foi 2014. Na verdade, 2000, tinha uma prova em algumas cidades do Brasil, não sei se ainda continua, né? Que era Golden Four, né? Golden Four ASICS, né? E Porto Alegre, por 2 anos, foi sede desse circuito aí da Golden Four. Peso que é isso aqui? E em 2013 eu corri essa prova. E essa prova ela tinha um lance da medalha dourada para os 100 primeiros. Por isso tem um top 100 ali. A medalha dourada para 100. Então eu corri essa prova em 2013. Claro, em 2013 eu já estava num bom ritmo, mas ainda não estava tão competitivo assim, né? E eu corri essa prova e na chegada eu vi os caras com a medalha. E eu pensei, cara, ano que vem eu vou voltar aqui, eu vou querer essa medalha. Essa medalha eu vou querer. E aí então, aí eu tô na Percorrer, né? E aí, nesse período na Percorrer, foi espetacular, assim, espetacular. Esse Leonardo Rives, esse cara é um fenômeno, né? fenômeno, cara. Tecnicamente, a forma de gerir o grupo, é um cara... Eu conheço dois corredores que correm com ele, uma tem 61, eu acho, que a Claudete deve ter isso, e o Rogério Brown, e, cara, ele só elogiou. Esse cara é espetacular. E aí, na Percorrer, eu entro na Percorrer, então, 2013, né, e começo a treinar lá com eles. E aí, a próxima prova grande que tinha no calendário era a Golden Four, que era março de 2014.
né? E aí nós começamos a treinar para essa prova. Com esse objetivo. Com esse objetivo, que era uma meia, era 21. Tá? Uhum. E nós começamos a treinar. E era muito legal, porque a gente formou um pelotão, mais ou menos os mesmos ritmos, assim, né? E a gente treinou muito junto. E aí vem um aspecto que eu gostaria de destacar aqui, né? É que nós, enquanto seres humanos, nós somos movidos por conexões afetivas. O que nos move é estabelecermos conexões afetivas. E os grupos de corrida, de maneira geral, eles promovem isso. Porque no grupo de corrida, por isso que eu falei antes, é democrático, porque nós vamos sair para correr lá no sábado de manhã na orla, tem cara que vai correr a 6-1, tem cara que faz para 4-1, tem cara que está mirando uma prova específica, tem cara que não está mirando nada, ou tem pessoa que não está mirando nada, mas está todo mundo ali, naquela mesma vibe, com aquele mesmo... com aquela mesma... mesmo intuito, né? Com aquela mesma conexão. Né? O mesmo propósito. Mesmo de propósito. Acordar cedo. Mesmo propósito, sabe? Então, muito legal isso, que a corrida proporciona também, né? E aí nós, então, treinando para essa prova, e aí treinando forte, né? E aí a corrida também ensina, né? Se tu tem um objetivo, na vida, de certa forma, dá para assim, pensar assim também, né? Mas se tu tem um objetivo, né? Tu tem uma meta, eu preciso seguir e ser fiel ao percurso para chegar lá. Porque se eu quiser adiar o percurso ou atalhar, não vai dar. E a corrida ensina isso. Ensina... No processo de treinamento, no processo de aprendizado, no processo... Não tem atalho. Não tem atalho. E depois vamos falar de maratona. Não tem atalho. Assim, é lei, é lei universal. Assim. E aí, então, a gente treinando para essa prova, nesse nosso grupo, assim, né, nesse nosso pelotão, aí era treino na pista 2 vezes lá na Sojipa, e mais as rodagens, né, na rua, e aí chegou o dia da prova, né? Era março de 14, né? Tava um dia muito bom, a temperatura tava bem agradável, assim, né? E aí a gente saiu, né? E aí, cara, quando passei, quando a gente e correndo no pelotão. No pelote, né? Tinha 2 caras que estavam mais puxando, né? Eles mais puxando, que eles estavam no ritmo, era um ritmo mais forte que eles estavam, mas eles estavam puxando esse nosso pelotão, e nós ali num bloco mesmo, unidade, sabe? Cara, e aí a gente conseguiu mais ou menos, todo mundo fez. Eu me lembro quando eu cheguei, porque quando eu tô chegando, eu tô vendo as 2 gurias entregando as medalhas pros caras chegando, e o caralho, eu vou conseguir pegar a medalha, a gente vai conseguir pegar a medalha, porque aí não era mais, é louco isso, né? Louco no sentido bom, assim, a gente vai conseguir, né? Sim. Claro que eu queria conseguir, mas assim, a gente vai conseguir, porque a gente treinou uns 6 meses para essa prova, né? E a gente conseguiu fazer uma média, deu 4:15 de ritmo, né? Os 21. Né? E eu peguei, e o meu lugar, depois eu fui ver lá no resultado, foi 93. Uou. Foi 93. Tu sabe que depois que eu corri maratona, corri várias outras provas aqui no exterior e tal, mas essa aqui me emocionou, cara, sabe? Porque eu tava vindo desse processo. Sim. Já tinha feito outras provas aqui de rua e tal, mas era a primeira, assim, no nível mais competitivo, mais assim, performance. É mais sangue no olho mesmo, né? Botou sangue no olho. E agora sangue no olho. Falou, praticamente o grupo, né, atuou junto para que cada um performasse individualmente e chegasse, né, no seu objetivo individual. No teu caso, disse, cara, eu vou querer essa medalha. Então, o grupo atuou. Estava falando dessa questão de conexões, né, de laços afetivos ou até de... O grupo atuou, treinou junto para que cada um chegasse no seu objetivo individual ali, que no teu era de concluir. Eu queria eu não sei se tu já quer, porque assim, se tu quer entrar na questão da maratona dele, e depois a gente vai entrar nas questões... Cruzar agora as coisas da psicologia.
Tá, essa aí teve. Vamos seguir um pouquinho mais só na parte de corrida antes de entrar na questão mais ampla da psicologia e do mental na corrida, né? Essa aí deu bom. Maratonas, tu fez? Eu fiz 2. Uma foi 2014, que foi a Uhum. primeira. Eu fiz para 3:28. Caramba. Mas a segunda eu fiz para 13:17. Mas Não, desculpa, gente. dá 4:40 de ritmo. Mas na segunda, então, 2014 eu sigo treinando na Percorrer e depois eu vou para a Companhia dos Cavalos. Uhum. E aí eu conheço 2 caras fenômenos, né? Que é o Quevedo, Rodrigo Quevedo, e o Rodrigo Clemar. Zero. 2 caras espetaculares, me ajudaram muito na minha vida, né? Por conta disso. E aí, então, 2015, eu faço a segunda maratona de Porto Alegre, aí eu faço para 3:17, né? E vou dizer assim, até hoje eu olho as fotos e eu me lembro daquela última, quando entra ali No funil ali, né? entra ali na Diário de Notícias, Aham. cara, eu me lembro assim, mercado público, Mauá, porque entrava no mercado, Mauá e Diário de Notícias, né? Pra terminar. Eu chego sem fazer força. Eu não tava fazendo força. Eu não senti nenhuma lesão. Eu não senti nada durante a prova. Eu fiz a prova solto. Solto, leve. Mas isso foi só uma consequência, né? Não. A maratona, dizem lá, né? O dia da maratona, de uma meia maratona, de uma É prova. o mais fácil. É o dia da festa. É o dia da festa. É o dia da festa. Mas e aí Difícil é antes. E aí, com o Clemar, com o Rodrigo, eu aprendi isso muito com ele, assim. Assim, ó. Não tem atalho. Então, assim, alguém que vai correr maratona, e quem já correu, corre, sabe o que eu tô falando, entende o que eu tô falando, são 3 a 4 meses que tu vai ter que rodar 60 a 70 por semana. Mais musculação. Uhum. Então, assim, e aí tem mais a alimentação. Tem mais que tem algumas questões que tu não controla, como é que teu corpo reage. Porque quem é amador, trabalha, viaja, Claro. dá aula, né? Tu não vive para isso aí, né? Então até tem um pensamento lá do estoicismo, né? Que fala assim, a gente não consegue controlar os resultados. A gente não tem controle sobre todos os resultados, mas a gente tem 100% de controle dos nossos esforços. Então, e é nisso que a gente precisa focar, né? A quantidade do meu esforço. E aí, com o Clemar, eu aprendi muito sobre isso. Então, tanto é que eu chego nessa segunda maratona solto para 3:17, um ritmo de 4:45, né? Claro, o dia estava ótimo, estava um dia bonito, Friozinho. estava friozinho, condições ideais, assim, tá? Então, a maratona, fazer uma maratona, claro que tem um simbolismo, né? Que é a maior prova, né? Uhum. É a prova, assim. Então, ela tem esse simbolismo. Também tem o lance da superação, do desafio, né? De se colocar esse desafio. Mas, realmente, quando tu chega e tu olha o que foi feito nos últimos 4 meses, cara, valeu Ali a recompensa. demais. Mas, voltando, assim, fiz essas 2 maratonas, foram ótimas, gostei muito de fazer. De vez em quando eu sento para assistir, às vezes me dá uma vontade, assim, né, de voltar a fazer essa, como é que se diz, essa... Uma loucura. essa loucura, né? Mas essa peregrinação que eu ia falar. Melhor. Essa peregrinação, mas se teve uma prova, com a Companhia dos Cavalos, depois a gente fez um Montandu Fernando de Noronha, a gente formou uma equipe, Caramba. a gente foi num grupo para lá, e uma prova espetacular, né? Trilha? Era uma Trilha. prova, tinha um pouquinho de trilha. Essa prova foi em novembro de 2014. Né? Então, março de 2014, eu recebo essa top 100, Uhum. né, da Golden Four. Em novembro de 2014, a gente vai para Fernando de Noronha fazer um Montandu. Aí era um misto de asfalto, praia e trilha. E aí lá
eu consigo ficar em primeiro na categoria, na faixa etária, Pá. e sexto no geral. Claro, era uma prova menor, tinha mais turista, então assim, não era uma prova tão De competitiva, nível competitivo. mas Tá. tá valendo, tá Tá lá. o troféu, o troféu com o M. O que vale é a taça em casa, esse é o negócio. Tem outras assim, não são tantas, né, claro, mas assim, é legal poder lembrar e essa memória para mim ela é uma memória muito presente desse período, sabe? Mas tu teve uma que tu não sei se foi a terceira que tu quebrou, né? A gente precisa também. Não, mas a gente fala do perrengue aqui. Vamos falar de O perrengue. que acontece? Na terceira maratona, então assim, eu corri a maratona, eu corri 2004, eu falei 2013 não, foi 2014 a primeira, 2015 a segunda. Aí 2016 eu não fui, e aí fui treinar para fazer de 2017. E na 2017 eu não consegui fazer toda a planilha até o final. Mas no dia do último longão, que era aquele dos 32 ou 35, acho que é 35, que foi uma mobilização puxado pelo Rodrigo, obviamente, né? Uma mobilização enorme de todas as assessorias. Cara, esse dia foi um dia espetacular, assim, um negócio lindo. Sei lá, 10, 12 assessorias, todas botaram a sua tenda lá no início do gasômetro, né? No início ali Então, assim, cara, era um colorido, uma galera, porque foi gente que não só para fazer maratona, foi gente que ia fazer a meia, ia fazer 10, era pelo treino, né? E era o último longão, eu acho que era 35. E choveu no meio do caminho. Porque assim, eu e mais alguns, eram 35. Então, saía ali do início ali do gasômetro, ia lá na tristeza, né? Na tristeza com sinônimo de alegria, mas ia lá na tristeza, lá na Venceslau e voltava e tinha que fazer mais uma perna para fechar os 35. E choveu no meio do caminho, né? Mas nesse dia eu terminei esse longo bem. E assim, tá pronto para a prova. Beleza. Chegou o dia da prova, tava friozinho, condições ideais. E assim, bom, na minha cabeça assim. Aí nessa aí eu fui sem relógio. E assim, eu vou sem relógio. Eu vou sem relógio porque eu não quero me pressionar, eu não fiz toda a planilha, então eu vou de boas e vou ver o que acontece. Beleza, só que quando eu cheguei lá, eu assim, cara, não vai dar certo esse negócio sem relógio, eu vou me perder. Daí eu pedi para um cara, pro Matheus, que treinava também, e o Matheus, não, eu tô só acompanhando a minha namorada, então fica com o meu relógio. Ele me emprestou o relógio dele. Beleza, aí a gente saiu, aí, né, sai ali do Barra, vai lá nos bombeiros, volta e tal, ali já deu quase uns 7, 8, né, eu tô saindo nessa perna, vai lá na Sudeza, Venceslau, volta pela Assunção, bombeiros, quando chega no Barra já deu uns 7, 8. Aí eu tô bem, me sentindo bem, segui, e assim, bom, eu vou até no 21, dependendo como eu tiver, eu vou nesse ritmo aí, 4,50, 4,45, e dependendo de como eu tiver, eu acelero. Só que quando eu cheguei no 15, assim, cara, eu tô bem pra cacete, velho. Eu tô tranquilo. Eu não vou me poupar, eu vou acelerar mais um pouco, porque hoje eu vou Vai dar bom? Vou bater o RP, né? Vou bater o recorde pessoal. Beleza. Aí, o percurso ali, né? Então, a meia, então tu saía, entrava na perimetral, Loureiro da Silva, passava pela URGS, Vasco da Gama, Goethe, ali batia a meia. Aí chegou na meia, tava bem, aí Goethe, Silva só. Quando eu descia o viaduto, eu senti panturrilha. Eu disse, mas panturrilha eu domino. Cardiologia, Azenha, Érico Veríssimo. Na Érico, só de pensar, me lembrar. Na Érico eu tava 4,15, 4,20. E aí eu assim, nossa, é hoje. E já comecei a me imaginar. Puta, eu vou baixar de 13,10, 13,12 eu vou fazer. Pelas minhas contas. Eu comecei a fazer conta. Comemorar antes do tempo, né? É uma merda. Mas nisso tinha 15 km pela Comecei a comemorar antes do tempo. Aí assim, pô, Érico Veríssimo, 0 hora, volta.
Aí entra numa rua ali que eu não me lembro qual é, para chegar ali na Praia de Belas, perto da Igreja Pontos Pobres. Aí ali eu senti que não era mais só panturrilha. Aí era a coxa dentro do E aí pé. começou a subir, e aí quando eu subo ali a elevada ali onde é os Açorianos, e para cair na Loureiro da Silva, para voltar em direção lá à Orla, ali eu comecei a travar todo, comecei a trotar, caminhei, trotei, cara, quando eu cheguei na frente da chaminé ali do gasômetro, que tinha que pegar a direita para ir lá no mercado público para voltar, ali acabou a prova para mim. Aí chamou o pessoal e disse, ó, vem me buscar, porque... Não, voltei andando aí. Ou foi andando. Bah. Ali acabou a prova para mim. Então, assim, ó, é uma pena, sabe? Porque o C é uma merda. Mas se tivesse sido diferente um pouco a história, talvez hoje eu tivesse continuado. Talvez hoje eu ainda estivesse. Tu estivesse correndo, se tu tivesse, tu continuaria. Para mim foi eu fiquei muito decepcionado comigo, sabe? De ter feito uma barbeiragem, assim. Então os caras falam assim, é muito mental. Maratona é muito mental. É bastante mental. Só que o corpo precisa levar o cérebro para correr. Que não adianta só mental e não ter treinado. Sim. Porque a força do pensamento não vai adiantar nada. É a força do corpo. Não é a mente que leva o corpo, é o corpo que leva a mente. É o corpo que leva a mente. É o corpo que leva a mente. Claro que o mental... Porque o que acontece? Aí vamos entrar agora... E agora vamos fazer a transição. A gente falou do terrengue para fazer a transição para... Então, o que acontece? Quando tu começa a ficar cansado ou estressar o corpo, começa a produzir um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Em determinado nível, ele é bom, ele é importante. O que é o problema? Voltando aí para o ambiente corporativo, é a produção de cortisol o dia inteiro. Esse é o maior problema hoje de adoecimento no ambiente do trabalho. É o nível de estresse muito elevado. Então, quando tu começa a ficar cansado, e aí eu falava antes no início da minha história, estava sedentário, má alimentação, tu começa a ficar mais cansado. Quando tu começa a ficar mais cansado, a tua paciência começa a ficar menor. A tua tolerância começa a ficar menor. A tua irritabilidade começa a ficar maior. E aí a tua vida, de modo geral, começa... Pode falar palavrão aqui, não? Pode. Se for muito pesado, a gente coloca um bem-te-vi depois. O pessoal... A tua vida começa a ficar uma merda, entendeu? Merda não é palavrão. Não. A tua vida começa a ficar uma merda. Então, assim... Então, quando começa a ficar cansado, o que o cérebro começa a trabalhar? Para te proteger, a autopreservação. O que ele começa a fazer? Para de fazer isso. Tu tá mal, tu tá te sentindo mal, para. É melhor parar, vai para casa, vai pro quentinho, né? O cérebro começa. Agora, na medida que tu começa a condicionar o teu cérebro e demonstrar através de pensamentos, né? Porque a nossa, de uma maneira mais simples, assim, pensamento, sentimento e comportamento, né? Então, tem os pensamentos automáticos, que eles surgem na tua cabeça, o sentimento que vem, que desencadeia a partir desse tipo de pensamento, e qual o comportamento que tu vai exercer a partir disso aí, né? Então, pensamento, sentimento e comportamento. Então, quando o pensamento ele vem, dependendo do pensamento, como é que tu te sente e a tua ação, o teu comportamento, certo? Quando tu começa a ficar cansado, ou estressado, ou nervoso, ou ansioso, o cérebro começa a trabalhar a teu favor, a te preservar. Então, tu tá fazendo um esforço de desgaste. O que ele começa a dizer? Para. Não é para ti isso aí, né? Agora, se tu começa a mostrar para ele o quanto de satisfação, o quanto que tu tá bem, que aquilo tá te alegrando, que aquilo ali tu tá vendo uma fonte de satisfação naquilo ali, o lance do grupo, como a gente estava falando antes, essas conexões, esses afetos que circulam, ele começa a entender que tu tá numa outra vibe. E aí ele começa a trabalhar a teu favor. O cérebro é impressionante porque nós temos um poder. Talvez muitos de nós iremos morrer
sem conhecer o nosso real poder, a nossa real capacidade de influenciar o nosso cérebro. Dentro disso, o que nos levou a te trazer para conversar com a gente aqui foi um post que tu fez sobre a carga dos mais de 60% dos homens de liderança, né? Nunca ter procurado ajuda psicológica. E um número que me chamou muito a atenção foi o número de suicídios. Sim. E tu é um cara muito de número que eu sei. Mas tu linkou esse texto falando da saúde mental dos homens com imagens de corrida. Sim. Por que tu fez isso? E com toda essa tua experiência que tu tem da corrida, o que ela relaciona com essa questão de mental do homem, de suicídio? Porque tu estava falando do bastidor que ela ajuda muito. Eu queria que tu contasse isso pra gente. Então vamos lá. Aqui tu me dá um gatilho. Então vamos lá. Sou bom de gatilho, cara. 5% da população mundial tem depressão. Isso é da OMS. No Brasil, depressão é um pouco maior em mulheres do que em homens. Mulheres 1:3, homens 1:5. Certo? Aí vem a pegadinha. Tá. Taxa de suicídio, 73% homens em 100%, 73% de pessoas que se suicidam, 73% homens, 27 mulheres. Aí vem, mas se as mulheres têm maior depressão, como é que a taxa de suicídio é maior em homens? Aí vem a pegadinha, que é qual? As mulheres são melhores diagnosticadas porque elas procuram um apoio. Elas procuram um atendimento. Muito mais do que os homens. Isso já está na cultura, né? Então, os homens pouco ainda procuram. Por quê? Porque na cultura o homem tem que ser forte, tem que educado para aguentar pressão, aguentar porrada, Pode chorar, aguentar pancada, não pode ser frágil, não pode ser vulnerável. Só que isso vai armando uma bomba relógio. E uma hora explode. Explode de que maneira? Morte por doença cardiovascular, violência no trânsito, uso de álcool e drogas. Então, essas são as 3 principais causas de morte em homens, além, é claro, de suicídio. Né? Então, esse é um problema muito sério. Muito sério. Né? Tem uma outra pesquisa que fala, esses dias eu comentei sobre isso, do uso de psicofármacos em profissionais que exercem função de liderança em empresas. Né? Então, hoje eu conheço alguns, né? Toma remédio para dormir, remédio para não ficar ansioso, remédio para não se deprimir, remédio para ficar performar durante o trabalho, ficar ligado, para ficar concentrado. Isso é uma bomba relógio. Né? E uma hora estoura. Não tem como não estourar. Tá? Agora, aí vem, só para ter ideia, no Brasil, 17 mil suicídios ano. É uma pandemia silenciosa. 17 mil suicídios ano. Isso significa que a cada 1 hora 2 pessoas cometem suicídio. Nesse programa aqui, entre o início e o final, no Brasil, 2 pessoas vão ter se suicidado nesse período. Então, é muito sério, né? Aí, então, falando também da depressão, né? Então, só para ter ideia, o número de afastamentos, né, pelo trabalho. No ano passado, 434 mil pessoas foram afastadas por doença mental. Isso é dado do Ministério do Trabalho. Desses 434 mil afastamentos, 141 mil por transtorno de ansiedade, 113 mil por depressão recorrente e 53 mil por depressão maior. Ou seja, 113 com 53 dá 160 e poucos mil pessoas, 160 e poucas mil pessoas foram afastadas por conta de depressão. Aí, quando nós vamos olhar os estudos que correlacionam, que eu fui olhar, né?
que correlacionam depressão com corrida e a importância da corrida para minimizar ou mitigar os impactos da depressão, é impressionante o efeito, né? Então, assim, tem estudos, meta-análises enormes, assim, né? Então, tem um estudo lá, fizeram com 191.134 pessoas que foram acompanhadas durante um período entre 5, 7 e 10 anos, né? Então, assim, no estudo é o seguinte, esse estudo eu achei bem bacana. Caminhada moderada, 75 minutos de caminhada moderada por semana, tá? Ou 135 minutos de caminhada acelerada por semana, que seria seguir metade do protocolo recomendado. Isso já teve uma redução de 18% em casos de depressão, tá? As pessoas que seguiram o protocolo inteiro, ou seja, 75 minutos, 125 minutos de corrida leve e 75 minutos de corrida Com intensidade. com intensidade, 18%. No primeiro eu falei 18 ou 25. É que um é 18 e outro é 25. Mas eu acho que no segundo é 25. Tu falou 18. No segundo, Sim, então, é 25%. Então, só para recapitular. No protocolo médio, 75 minutos de caminhada leve, ou 125 minutos. 125 minutos de caminhada leve. De caminhada. E 75 minutos de caminhada leve. Primeiro, então, 125 minutos caminhada leve, 75 minutos de corrida moderada. Por semana. Isso dá em 5 dias. É pouquinho? É pouquinho. É pouquinho. Já reduz em 18%. O segundo protocolo, que é 125 minutos, 125 minutos de corrida leve e 75 minutos de corrida mais intensa, é 25% que reduz. 15 minutos de caminhada, esse é um outro estudo com 93 mil pessoas, que é o estudo de Harvard. 15 minutos de caminhada diária já reduz, aí é um outro estudo, 18% de casos de depressão maior. E aí, 7 mil passos por dia já tem um impacto, a redução enorme. Então, assim, é a forma. Aí, claro, mas isso vai resolver 100% do problema? Não vai. Não vai. Tanto é que os resultados desses estudos, assim, reduziu em 18%, reduziu em 25%, né? Que já é uma amostra expressiva. Mas, evidentemente, que quem está com o diagnóstico precisa, sim, de um acompanhamento. Acompanhamento, não adianta sair para correr ou caminhar e não adianta. Não precisa, sim, de acompanhamento psicológico e algumas vezes medicação, né? Mas, assim, a relação ela é direta entre reduzir quadros de depressão com atividade aeróbica, leia-se caminhada e ou corrida. E aproveitando esse gancho aí, Rafa, aproveitando o gancho que tu trouxesse também da questão de estar unido e a sinergia das pessoas também ajudar, né? A corrida virou lifestyle, moda ou necessidade emocional, cara? Porque assim, eu observo muito como fotógrafo, né? Eu observo muito as pessoas, sempre gostei de observar as pessoas. E acho que a gente está vivendo um momento em que está todo mundo com cortisol batendo lá em cima. Mas o aumento de gente correndo pelo mundo, seja em grupo, seja sozinho, é gigante. Isso, por que isso, cara, dentro da tua visão, assim? Sim. E aí eu vou voltar na segunda parte da tua pergunta anterior ali, por que eu escolhi a corrida e a postagem, né? E a vida exige que a gente esteja em movimento. Nós nascemos para estar em movimento. Né? A corrida, como a gente já vem falando aqui, ela proporciona não só um benefício físico, mas, sem dúvida alguma, um benefício mental. Eu me lembro de sair para correr, principalmente nos longões, né? Nossa,
Eu nunca corri de fone, né? Mesmo tinha que sair para fazer, sei lá, 15, 20, 25, 28, 30, nunca fui de fone. Porque eu sempre eu sempre entendi que era a melhor hora. Aí às vezes alguém me diz assim: nossa, mas correr é monótono pra cacete, correr, luta muito chato. Cara, pra mim nunca foi monótono. Porque aquela 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, eu ficava escutando os meus pensamentos. Assim, é a forma melhor de tu poder escutar. Claro que tem pensamento que a gente não quer escutar, né? Os Mas, intrusivos. né? Isso aí. Isso aí é 2 horas e meia, 3 horas de corrida, o cara tem pensamento de tudo que é jeito. Mas assim, ó, eu já preparei aula, já preparei palestra, já resolvi problema de diversos tipos correndo, né? Então, por que que eu escolhi a imagem da corrida e por que que o mundo hoje... Porque assim, as taxas de obesidade, vamos falar, as taxas de obesidade são cada vez maiores, né? Aqui, olhando toda a nossa América, né? Norte, Central e América do Sul, México, Estados Unidos e Brasil, né? Taxa de obesidade elevada, né? Então, a corrida e através da corrida, porque o que que acontece? Quando eu adoto esse estilo De vida. tem um combo que vem junto comigo, que precisa vir, senão não vai rodar, não vai rolar, né? Que é a alimentação, os hábitos. E mudar hábitos é muito difícil. Só para ter ideia, a cada 7 pessoas que sofrem pesquisa americana, a cada 7 pessoas que sofrem parada cardíaca, 6 voltam aos hábitos anteriores. Caramba. Então, assim, mudar hábitos é muito difícil. E aí vem, então, indo ao encontro aqui. Aí, aqui a gente tem um aparato, que é o quê? A questão da saúde, a questão física, mas a força do grupo, de estar em conexão com outras pessoas que também estão fazendo algum tipo de esforço para estar ali. Então, a soma dos esforços, ela promove esse tipo de mudança. Sozinho vai ser muito difícil. Então, hoje tem empresas... nos pacotes de benefícios de diversas empresas, hoje está lá, né? Convênio Academias. com academias para estimular e promover a questão da saúde, porque assim, e aí falando das substâncias químicas que gera, né? Então tem endorfina, os endocannabinoides, né? Que dá essa sensação, dopamina, né? Que dá essa sensação de bem-estar, de leveza, e realmente, quem já fez uma vez um longo na vida, estou falando de 20 para cima, quando termina, a sensação é assim, ó, parece que tu tá num estado de flow, sabe? Esse é o famoso runner's high. Aquele. Exatamente. Tu tá no estado de flow, tu tá assim, nossa, a sensação que dá, parece que pode cair um mundo que tu não, vai dar certo, nós vamos conseguir resolver. Então ela promove isso. E hoje nos ambientes corporativos, que é o meu dia a dia, a pressão pelo resultado, né? O nível de estresse por ter que gerar resultado, pela necessidade das entregas, pelo momento econômico do nosso país, que é um momento difícil que a gente atravessa, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul, né? Quantos empresários quebraram por conta da pandemia, depois da pandemia teve enchente, então assim, realmente pessoas que perderam emprego porque a empresa fechou, então ficaram desempregadas, então assim, é uma vida sob um estresse muito alto. E aí, adotar a corrida como uma parte da sua vida, né? Esses dias eu também comentei um conteúdo lá que fala assim, 10 horas do teu dia que tu possa te dedicar a ter um bom sono, para ter uma atividade física, poder te exercitar, e também ter momentos de interação social, né? Então, dentro do teu dia, pegar 10 horas do teu dia e dividir entre essas 3
ações ou 3 iniciativas. E isso, então, e no ambiente das empresas, o que é importante? Eu acabei de dar o dado do número de afastamentos de adoecimento pelo trabalho, que é estarrecedor. Então, e de uma maneira muito democrática e econômica, estimular e promover que as pessoas possam praticar e exercitar. E aí sim é um fenômeno mundial, porque o adoecimento pelo trabalho não é uma exclusividade do Brasil. Diversos países estão sofrendo com isso, né? E aí então a corrida acaba. Agora, o outro lado dessa mesma moeda é acabar usar ou utilizar-se disso como uma forma... Como uma terapia. Não, eu me refiro assim como uma forma marqueteira. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa americana chamada Well Hub, que ela tem investido bilhões de dólares em influencers e personalidades para falar sobre que tratamento... falar com satisfação que tem depressão, que usa medicação, que faz tratamento medicamentoso. Então, assim, para mim aqui já começa a virar o fio, porque daí já cai no interesse econômico-financeiro, né? E aí, para mim, perde a autenticidade e a originalidade, né, do que envolve exercer a prática da corrida, independente do nível. Tá. Corrida até aquela velha máxima, né? Corrida é terapêutico, mas não é terapia. E até enquanto a gente preparava o papo aqui, eu topei durante a pesquisa com uma metáfora, uma analogia que sua colega, aquela psicóloga americana Stephanie Acherno, ela diz o seguinte, assim, em resumo, né? A terapia e a corrida começam da mesma forma. Você pensa que está trabalhando seu corpo ou sua mente, mas na verdade está aprendendo a se encontrar onde você está. Ambas começam com resistência, depois honestidade, depois movimento. Na terapia, o progresso não é medido pela rapidez com que você chega, é medido pela disposição de permanecer. O mesmo vale para a corrida. Cada milha é uma sessão. Cada sessão ensina presença. Seja no longo ou nos 50 minutos de uma sessão de terapia. Cada sessão ensina paciência, presença e confiança. A terapia ajuda você a ver o que carrega. A corrida ajuda você a lidar com isso. Nenhuma delas vai consertar você. Elas ajudam a você se entender. Eu achei massa a analogia que ela traz. Porque tem aquela coisa, não preciso de terapia. Tô joia. Tô correndo. E aí, dentro disso, Rafa, que o Juliano trouxe pra gente, a gente está correndo mais atrás de saúde ou tentando escapar do sofrimento? Então, já que entrando nessa da psicologia, né? Tinha um psicanalista chamado Jung, Carl Gustav Jung, e ele falava o seguinte: quanto mais tu conhecer, quanto mais tu conhecer as tuas profundezas, maior a chance que tu tem de crescer. Então, qual que é a alavanca do crescimento? É tu conhecer as tuas limitações, as tuas frustrações, as tuas decepções, os teus entristecimentos. Porque quanto mais tu entrar em contato com isso, é o princípio da engenharia, né? O que determina a altura do prédio, né? A fundação. A fundação. Então, quanto mais você entrar em contato com a tua fundação, maior a chance que tu vai ter de crescer para o nível que tu gostaria ou deseja, né? Então, isso é a alavanca para o crescimento. Então, a corrida, porque o corpo é uma máquina, né? E aí tem um fator fundamental que se chama genética, certo? Então, quanto mais tu puder entrar em contato, porque eu posso ter o desejo, por exemplo, maratona. Eu gostaria muito de ter, para mim, que eu fiz uma maratona sub 3. Isso significa correr uma média de 3,50. Né? Assim, eu gostaria muito, mas eu não tenho condições.
Porque eu não tenho genética, eu não tenho histórico, eu não tenho tempo, eu não tenho compreensão física, eu não tenho as valências necessárias para isso. Beleza. Então, dentro do que o meu corpo tem condições de me proporcionar, o que eu posso fazer? Né? Então, fazendo aí, usando a analogia, né? Eu gostaria... Eu estou com problemas na minha vida que eu gostaria de solucionar. Eu gostaria de ir em 3 consultas, 2, 1, e resolver. Mas não vai ser assim. E não vai ser assim. E por que não vai ser assim? Porque para conseguir solucionar, eu preciso sempre estar conectado com o que eu penso, com o que eu sinto e como eu ajo. Sempre. Né? Então, a terapia, assim como na corrida, o primeiro movimento é entrar em contato com as minhas limitações. Aquilo que me impede de estar no lugar que eu de fato gostaria de estar, ou que eu desejo estar. Né? Porque, assim, todos nós somos seres desejantes. Todos nós desejamos algo. Agora, isso não me dá a certeza e a garantia que eu vou conseguir realizar 100% dos meus desejos. Porque a vida não é assim. Né? A vida não permite que seja assim. Até porque, se todo mundo resolver sair a resolver e suprir 100% dos seus desejos, o mundo vai virar um caos, porque não tem espaço para isso, né? Geográfico. Né? Então, assim, a diferença importante, né, entre terapia e ser terapêutico, né? Então, a terapia é um processo de trabalho. Né? Treinar para uma maratona é um processo de trabalho, é um trabalho. Né? Mas e a parte da diversão? Cara, cada um vai encontrar de acordo com com o seu estilo, de acordo com o que busca. Né? Mas assim, vira trabalho, porque é um compromisso que tu assume contigo. Buscar um desenvolvimento, buscar um autoconhecimento, entender mais, principalmente das partes que a gente não admira tanto na gente ou que não gostaria que fizesse parte da gente, é um processo de trabalho. Né? A terapia, sim, é um processo de trabalho que requer disciplina, não tem atalho. Né? Então, não, mas vai buscar uma solução mágica. Não existe solução mágica. Eu já falei, outras vezes eu falei assim, por que as pessoas pagam, vamos falar a gente, né? Por que a gente paga para ir num show de mágica? Por que a gente paga para ir num show? Já pensou nisso? Por que a gente paga para ir num show? Porque a gente gosta de se iludir. Não, para se impressionar. A gente gosta de se iludir, porque nós gostamos de viver sob a ilusão. A ilusão faz parte da história da humanidade. E, de certa maneira, ela nos ajuda. Porque quando eu me iludo com alguma coisa, eu sonho, eu devaneio, eu faço planos, daqui a pouco, volta para a realidade. Né? Então, assim, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer se realizar o seu pleno potencial. Tá, mas qual é o caminho para isso? Tem um caminho, tem uma jornada. Né? Não vai acontecer. Então, assim, alguém que nunca correu, ou que corre um pouco, e resolver que vai correr uma maratona semana que vem, não vai fazer. Alguém que nunca fez terapia na vida, que está agora com problemas mais sérios, que vai ter que precisar resolver, que isso está impactando na sua vida de modo geral, não vai ser em 2 consultas que ela vai resolver. Precisa estar consciente disso, que é um processo de transformação. A corrida me proporcionou um processo de transformação. Tanto é que mesmo que depois que eu reduzi correr, sair para os treinos, né? Eu consegui manter, porque eu fiz uma mudança de mentalidade em relação a hábitos, em relação à alimentação, em relação à atividade física de modo geral. Né? Eu fiz uma mudança de mentalidade. Esse processo todo que eu contei aí, que levou, vamos lá, tirando o histórico lá começou nos anos 90, nós vamos pegar o corte, Sim, o recorte ali de 2010 para cá, nós estamos falando de 15 anos. De 15 anos, que eu fui num nível do sedentário até chegar num nível mais competitivo para um amador como eu, que tem hoje 51 anos, e hoje reduzi, né, sair dessa vibe competitiva, mas eu mantenho, tanto que eu mantenho o mesmo peso. Né? E aí, claro, eu gosto muito desse assunto, né? Então, por exemplo, eu conheci e fui estudar, porque eu gosto desses assuntos, desses temas, e eu fui estudar, por exemplo, o jejum intermitente.
né? E hoje eu sou adepto, hoje não, já faz 5 anos, comecei na pandemia, do jejum intermitente. E é algo, não é para todo mundo, tem gente que contesta e tal, mas está mais do que provado, mais do que comprovado, que nós adquirimos hábitos influenciados pela indústria, que nós comemos muito mais do que Não, necessitamos. os nossos ancestrais comiam só quando tinham fome, Não. corriam para caçar. Pra caçar ou pra fugir. É, E nós hoje ficamos sentados no sofá É. sem fome. Não, cara, tu aperta um botão aqui, dizem, tá? Aperta um botão aqui no teu telefone, batem na porta da tua casa, ó, tá aqui teu lanche. Cara, Então, assim, ó, entender entender a história inteira, né? Então, assim, eu quero ser um profissional reconhecido, bem-sucedido naquilo que eu faço. Eu quero que os meus filhos vejam em mim. Eu falo para eles assim, em várias conversas que a gente já teve, assim, às vezes ele reclamando de alguma coisa, e assim, cara, olha só, a vida é boa, viver é bom. Às vezes tem os perrengues que a gente precisa resolver, nem sempre tu vai conseguir resolver sozinho, né? Tem uma psicóloga, Carol Dweck, da universidade, uma universidade americana, eu acho que é de Stanford, e ela fez lá o estudo, que é o livro, né, sobre o mindset, né, que é mindset é a mentalidade, né? E aí ela, através de muita pesquisa, ela chegou em 3 variantes, né? Para alguém que tenha resultados superiores, precisa ter esforço, estratégia e aliados importantes. Então, esforço não tem, e aí a nossa cultura, Brasil, acho, talvez, valoriza muito o resultado final, a nota. E o que a gente precisa valorizar é o esforço. processo. Então, No processo. isso. Então, assim, tirou nota tal na prova do colégio, né? Quanto que tu te esforçou? Qual que foi a tua quantidade de esforço para a nota ter sido boa ou ruim? Mostrar para os filhos, né? Dar destaque para o esforço. E a nota é consequência. A nota é uma resultante disso, né? Ter uma estratégia. O que é uma estratégia? É onde é que eu vou colocar os meus recursos. Então, eu tenho um recurso chamado tempo. Aonde que eu vou alocar esse meu recurso para isso? Eu falei das 10 horas, né? Tirar do meu dia 10 horas para distribuir entre aquelas 3. Sono, saúde e interação social. E o terceira variante é aliados importantes. Então, com quem que eu vou me conectar? Rede de apoio. Rede de apoio, profissionais especializados, colegas, né? Familiares, ou seja, quais serão os meus aliados para que vão contribuir para que eu alcance e atinja esse resultado que eu busco como resultado. E aí nós vamos olhar ao longo da história as pessoas mais de destaque, seja na pintura, nas artes, na literatura, no próprio esporte, foram pessoas que se esforçaram, tiveram muito esforço. A nossa cultura ainda é uma mentalidade do dom, que quem tem dom não precisa fazer esforço, não precisa se esforçar, e isso é O talento resolve. o talento, né? E aí qual que é o problema da pessoa talentosa? Ou qual que é o problema de tu elogiar alguém, tu dizer pro teu filho assim, nossa, como tu é inteligente, filho. Isso é uma armadilha. Por quê? Porque tu vai formando na cabeça dessa pessoa que ela é muito inteligente. E quando surgir um desafio para ela, um problema para ela resolver, que ela não se sinta inteligente para fazer, ela vai desviar. Sim. Então ela vai procurar sempre a tendência qual é? Não, é onde eu posso exercer o meu talento, o meu dom. E aí só que a vida vai te oferecendo adversidades que tu vai precisar experimentar e e aprender e conhecer outras habilidades, outras capacidades que até então tu não conhece, que tu vai precisar pôr em prática. E se é uma pessoa que não, o cara nasceu com o dom, o cara talentoso pra cacete, então não precisa fazer força. Cara, isso é um equívoco, Não, isso é uma... Isso no esporte tem pra caramba, porque tem vários atletas que são talentosos e eles que têm que fazer por mim, eu só faço o que eu tenho que fazer. Isso é o que acontece.
Fechamos 1 hora de programa aí já, de gravação. Vamos usar. Eu vou te falar uma coisa, o Rafael Homem de Carvalho, meu querido. Vai ter que voltar. A gente sempre conversava lá no outro programa e tu dizia, bom, nós fizemos uns 3, tu vai ter que voltar aqui. Aqui mais uns 4. Aí a gente faz agora onde é que a gente vai mergulhar mais. Tá? Porque hoje aqui eu tinha papo aqui pra gente ficar mais, eu acho que uma meia hora. Coitado do Pedro ali, mas também tá curtindo. Eu queria estar... Pra fechar, Marcelo. Para fechar, eu estava até procurando aqui, mas enfim, na prática, deixa eu ver uma coisa aqui. Segue que eu só vou tá, tem algo que eu tenho me dedicado a isso e pensado muito sobre isso, que é aí vamos juntar um pouco assim, né, da ilusão com o desejo, com a performance, com se tornar alguém bem sucedido na vida, o que significa isso, né? Mas por trás disso aí tem algo que para mim tem tido um significado muito importante, que é sobre a felicidade. Então, nas empresas, qual que é o nosso propósito, propósito da empresa, qual que é o teu propósito? O propósito é ser feliz, o propósito é ajudar as pessoas, o propósito... Felicidade é ter lucidez para encararmos as dores e os sofrimentos. Isso é uma definição de um filósofo chamado Luiz Felipe Pondé, que depois que eu escutei essa frase, para mim, ela me diz muito. Ela é antagônica, mas ela dá um tapa, né? Então, assim, nós buscamos, sim, momentos de alegria, momentos de euforia, né? Quem já correu sabe, né? Quando tu chega aqueles metros finais, tu já tá ouvindo o cara do som. Tá chegando mais um pessoal, né? Tu começa a escutar o cara do som, ali tu vê que o teu objetivo... Então, aquilo ali é um momento de muita alegria, né? Quando eu contei aqui, quando eu recebi essa medalha top 100, cara, se teve uma vez que eu me emocionei muito, foi esse dia, sabe? Eu chorei quando eu peguei essa medalha, porque eu pensei assim, cara, foram 6 meses, velho, treinando por isso aqui, com essa galera, uma galera good vibes total, assim, né? Então, isso foi um momento de alegria. Agora, ter uma vida feliz é sim encarar as dores e os sofrimentos, que isso vai ser alavanca. Isso vai servir de alavanca para que eu consiga alcançar novos objetivos e novas metas. Então, o que é o propósito? Né? E aqui vocês têm um propósito. Né? O propósito é o lugar que eu quero estar. Qual é o lugar no mundo ou lugar na vida que eu quero estar? O meu devido lugar. E o símbolo do propósito é a bússola. A bússola aponta para o norte. Então, qual que é o meu norte? Né? Então, eu vejo muito importante poder compartilhar desse tipo de pensamento para sair um pouco que ser feliz é viver em estado de euforia 24 horas por dia, isso é uma ilusão, né? Cara, dentro do que... Então, assim, mas tem gente que não tem dinheiro para pagar um personal e ir numa academia. Sai para caminhar. Pra caminhar na praça, tem um monte de praça. Se tu mora num prédio que tem elevador, ao invés de pegar elevador, sobe a escada. Eu falei agora há pouco aqui, 5.000 passos dia já reduz. Não é muito, parece 5.000, parece muito, mas não é. 5.000 passos dia já reduz, isso é estudo, já reduz quadros de depressão. 7.000 passos já reduz ainda mais. Então, assim, para mim, é isso. Eu vou deixar isso como o encerramento, a mensagem final do nosso primeiro papo com ele, porque ele vai voltar. Vai ter que voltar. Rafael, cara, brigadão pela presença eu tenho que agradecer, velho. Rafa, muito bom. Papo sensacional. Acho que a gente vai ter que entrar mais na segunda parte, na parte mais mental do esporte, da coisa, misturar mais com as corporações, com organizações aí em breve, para a gente falar. Diga. Não, e talvez para mim,
eu já saio daqui pensando, você tem que voltar para outro. Você tem que voltar a correr. Então. É isso aí. Eu acho que depois de toda essa. Nesse nosso papo, assim, Nem que seja uns 10 km. é o mínimo, sabe? Retomar esse compromisso, me reconectar com a corrida, que foi algo que me proporcionou momentos Isso Que legal. espetaculares. Legal. Marcelão, Valeu, Juliano. voltaremos em breve. Valeu. Rafael, obrigado pelo papo. E você aí, obrigado por nos assistir. Fica ligado e até a próxima.